O Conversas Cruzadas aqui na TV Com, os segmentos que mais sentiram a crise econômica foram aqui, nós estamos abordando inclusive, é o prestador de serviço e o comércio varejista. E como sair dessa crise? É disso que nós estamos tratando hoje aqui no Conversas Cruzadas. Dentro do comércio varejista, quais as áreas que mais sentiram? Bom, eu acho que até a gente acabou entrando na questão do crédito, né? Dentro do comércio varejista, os setores que acabaram sentindo mais foram aqueles que, de sobremaneira, eles dependem mais do crédito, né? Então a gente está falando, por exemplo, de móveis eletrodomésticos, de automóveis, né? O setor de materiais de construção. Então aquele comércio que depende mais do crédito, ele acabou sentindo mais os efeitos da crise, inclusive por causa da menor oferta de crédito no mercado. Isso tudo vai também do esgotamento daquele modelo de desenvolvimento econômico que o país passou nos últimos anos, onde foi feito o estímulo ao crédito de maneira desenfreada, né, com uma oferta muito facilitada no mercado, né, que hoje esse modelo ele acaba sendo se esgotando e trazendo esses reflexos principalmente no comércio varejista, né. E se a gente pensar saindo do comércio também para a prestação de serviço, que é um setor que depende exclusivamente dos índices de emprego, né, porque ele não tem essa necessidade de crédito, ele também está sentindo esse reflexo, principalmente porque a partir do momento que a gente tem menos pessoas empregadas, tem menos pessoas procurando prestação de serviço, né? Então isso acaba sendo um reflexo também da crise, e isso tem atingido os setores dessa maneira. Aqui, a nossa CDL aqui, o que percebeu? A gente concorda com o dado, com certeza os itens de maior valor, né, que dependem muito do crédito, foram os mais afetados aí. E a gente percebeu também no varejo um encolhimento da variedade. A gente vinha vendo diversos segmentos aí com importados, com produtos bacanas, e isso deu, assim, desapareceu um pouco da prateleira. Reflexo também do que o consumidor está mirando. O consumidor está procurando uma relação custo-benefício melhor, né, produtos com boa qualidade, mas com um preço que faça mais sentido dentro do seu orçamento. Uhum. Então a gente vê assim, no mercado de eletrônicos, eu tenho comparado a disponibilidade de produtos no Brasil e no exterior, a gente tem perdido um pouco, né? E a gente tem que levar em conta também, nesse cenário, o aumento do dólar, que inviabilizou muitas importações, muita variedade. A gente via um crescimento muito grande de empresas voltadas para a importação, né? E essas empresas também tiveram um encolhimento, tiveram um desestímulo. Então, confiança abalada, crédito abalado, renda abalada e emprego abalado, foi um cenário catastrófico aí para o varejo, né? Uhum. Stella, o segundo semestre, ele tende a ser melhor do que o primeiro? Olha, sempre, no Brasil, sempre tende a ser melhor do que o primeiro, com exceção de alguma crise, por exemplo, no ano passado, que nós aqui tivemos um segundo semestre pior, né, do que o primeiro. Uhum. Assim, no meio de uma crise profunda, mas agora este vai ser melhor, pelas informações que a gente tem, diversos setores com mais nível de atividade, nós vamos melhorar. Tá, e pelas informações que você tem, sempre muito antenada, né, com informações exclusivas na sua coluna, Stella, tem previsão de investimento, de novos investimentos aqui em Santa Catarina? Olha, setor privado? Tem previsões, assim, as grandes empresas, pelo menos no caso do varejo, eu não sei tanto. Por exemplo, tem uma grande rede daqui que está investindo fora, né? Nós tivemos um investimento expressivo num shopping aí no sul do estado, no primeiro semestre, mas as indústrias estão começando a investir, as grandes indústrias do estado estão começando a investir, e as pequenas e médias não, como eu falei antes. E uma coisa curiosa que esses dias eu fiz uma matéria sobre a Invest SC, que é uma parceria do governo do estado com a Fiesc para atrair investimentos de fora, investimentos que complementem a nossa cadeia produtiva, e eles apuraram que são, enfim, acho que são várias empresas, mais de 20 empresas, não estou lembrando quantas empresas, mais de 20 empresas, e um investimento total de 1 bilhão e cerca de 1,5 bilhão de investimentos. E essa foi uma matéria que teve muita leitura, assim. Uhum. No nosso digital, positivo, né? Foi até surpreendeu, assim,
como teve curiosidade sobre aquela matéria. Porque, por enquanto, são todos negócios que estão estudando vir para cá, já abriram um processo de pesquisa de terrenos, enfim, umas coisas que eles estão avaliando mais profundamente, as vantagens de investir em Santa Catarina. A Invest SC não pode divulgar o nome das empresas, mas eles estão avaliando com atenção porque Santa Catarina tem melhores condições logísticas, tem uma estabilidade de impostos, que não aumentou impostos como os outros estados durante a crise. E também tem essa nossa diversidade, né? O objetivo é trazer setores que complementam, mas nós temos muitos fornecedores. Então, tem há um otimismo sobre os resultados dessa... E tem algo também que pode dar uma aquecida forte na economia, são as concessões, né? As concessões certamente aí, de serviços públicos, em especial estradas, né? Em estradas em especial, isso aí pode dar uma retomada na economia, não? Pode dar, é super importante isso, mas eu não sei se vão aprovar rápido as concessões. Nós poderíamos fazer, o governo do estado cogitou até de... Eu falo em nível nacional, né? E também aqui, as SCCs, né? Isso é muito importante para o nosso estado, que nós temos um déficit enorme de logística, mas eu acho que vai ficar mais para o ano que vem esse negócio, assim, está mais demorado. A nossa retomada vai ser pelo nível da atividade econômica do segundo semestre, enfim, por decisões assim dessas reformas aí de controle de gasto público, enfim, nós temos aí até uma notícia essa semana, né, em função do momento econômico, os haitianos que vieram muito para cá, deixando Santa Catarina pela falta de emprego. Vocês devem ter acompanhado isso, né, no Diário Catarinense. Os empregos temporários, qual é o peso desses empregos temporários na nossa economia? Ele é bastante significativo, principalmente nesse segundo semestre, quando existe a contratação de trabalhadores, principalmente para as festividades de final de ano e também para o turismo, né, que acaba tendo também essa ampliação. E é interessante, ele tem um peso interessante, porque ele também acaba tendo esse impacto nos nossos números econômicos. Ele também é um fator pelo qual a economia no segundo semestre ela tende a ser um pouquinho melhor, né? E mais que isso, é uma oportunidade de entrada também no mercado, né? Então, aquele trabalhador temporário que tiver um bom desempenho e tiver um bom relacionamento, a empresa conseguindo manter esse empresário também é uma maneira esse empregado é uma maneira de a gente também aquecer essa questão do emprego. Hoje, as pessoas trabalham mais, as pessoas têm mais atividades, enfim, né? E isso explica, imagino, Alano, o porquê do comércio ele funcionar em alguns países 24 horas. Hoje, no Brasil, alguns serviços 24 horas, mas supermercado, shopping, final de semana, não fecha mais meio-dia. Eu sou de família de varejista, Alano, e eu me lembro, na época de criança também, Lidomar, que o seguinte, teve um tempo quando eu era bem pequenininho, quando eu era criança mesmo, meu pai vinha em casa almoçar, porque a loja fechava ao meio-dia. Em determinado momento a coisa mudou, não tinha mais como ir para casa almoçar, então eu almoçava na rua. De repente passou a trabalhar aos sábados também, aí o comércio fechava ao meio-dia, de repente não fechava mais ao meio-dia, passou a fechar 4 da tarde, comércio de bairro ainda, de rua, 4 da tarde, 6 horas, ainda não está abrindo domingo, nesse segmento, né? Mas daqui a pouco vai abrir. A questão é a seguinte, isso aí gera mais emprego? Gera, na verdade, acredito, posso tomar a frente e responder. Depois, logo na sequência, um pouco dessa pergunta. Eu sou formado em engenharia de produção e a minha visão é cadenciada para a indústria, né? E o comércio é o avesso disso. E a gente tem no comércio uma espera árdua, né? A nossa capacidade de atendimento, ela é infinitamente maior do que o nosso movimento, né? Mas as portas têm que estar abertas por um primeiro motivo, que é a competitividade, né? Se o teu vizinho está aberto e tu não está aberto, tu perde a oportunidade. Essa é a questão. Vai perder, o teu vizinho vai vender e você não. E isso é um motivo gerador de emprego, né? Isso é um motivo que faz com que se tenha as escalas. Por exemplo, em shopping center eu sou obrigado a abrir no domingo, eu sou obrigado a abrir no sábado até às 10 da noite. Isso gera emprego, gera folga durante a semana, enfim, aumenta o nível de emprego. Mas, vamos dizer assim, imaginária a nossa hipótese de ter dentro do comércio uma produtividade como se tem na indústria. Claro que o Alano já vai falar, claro que o ideal seria, pensando na família, no lazer, enfim, no bem-estar, na saúde,
O ideal era o cidadão não ter que trabalhar no final de semana, para ficar com seus familiares, enfim. Mas, enfim, não dá para andar para trás. Eu tive a oportunidade de visitar a Austrália, e na Austrália eles têm um horário de comércio que vai das 9 da manhã às 5 da tarde. Sim. Não abrem aos domingos, isso numa cidade do interior, né? Sim. Não Sydney. E na quinta-feira eles fazem um esforço sobre-humano para trabalhar até às 9 da noite. Eles chamam de shopping day. E na Espanha eles dormem depois do almoço, tem essa também, né? Tem uns dados que, se a gente não fizer essa discussão, e o comércio nosso não vai ser, nunca vai ser um comércio de primeiro mundo. Porque, primeiro, que nós vamos ter investimento no Brasil, vão reiniciar os investimentos, quando o governo, o Congresso Nacional, aprovar um negociado sobre o legislado. Se eles querem transformar a relação do trabalho no Brasil igual a da China. Na China, as 500 maiores empresas do mundo, as maiores empresas do mundo estão hoje instaladas na China. Sim. E aí o empresariado, o governo, quer transformar a relação de trabalho do Brasil como a relação da China. Aí quando fizerem isso, aí vai ter investimento mais para a metade da população. Teve um ministro do governo que já disse o seguinte, olha, o nosso orçamento não cabe à metade da população. Ministro do governo Temer. A metade da população não cabe no nosso, portanto tem que eliminar N direitos. E aí veja um dado que é recente, salário mínimo no Brasil e no mundo. O Brasil, o salário mínimo é R$4 a hora. R$4 a hora. Estados Unidos, R$23 a hora. Na Espanha, 17. Aí tu vem aqui uma relação na Austrália, que ele fez menção aqui, salário mínimo, R$2.610 a hora. Cerca de $11 a hora. Entendeu? Interessante que é um país com mais liberdade de mercado, né? $2.610 a hora. Não, ninguém ganha isso. Por mês. Isso aqui é hora. Não, desculpa. Ali é mês. Aqui é o salário médio no mundo. Brasil, $778. Na Austrália, $2.610. Então, tu pode abrir até 24 horas. E o interessante é que são países com menor legislação trabalhista e com maior incentivo a democracias capitalistas. Não é menor legislação trabalhista. Lá, a grande maioria dos países europeus tem garantia de emprego. O que nós não temos no Brasil, nós temos instabilidade de emprego. A gente não tem estabilidade do emprego. Os militares tiraram em 66. Tirar a estabilidade do emprego, colocaram fundo de garantia. E aí, sabe quantas demissões ou rescisões de contrato nós temos por ano? Mas num contingente de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 15 milhões. Eu vou chamar uma discussão 15 aqui, milhões. Pensando como empresário. Pode ser para daqui a pouco, depois do intervalo. Então, Alano, é o seguinte, preciso chamar um intervalo comercial agora, tem um recado. Eu queria depois voltar para só complementar a ideia. Perfeito. Então, nós vamos para o intervalo, fica o recado para você. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Até já.